Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo com vocês e nessa aula nós iremos estar abordando os teoremas de Thevenin e Norton. Bom, então vamos falar sobre os teoremas de Thevenin e teorema de Norton, né? Esses teoremas, o objetivo deles é produzir circuitos equivalentes e simplificados, né? Então nós temos um circuito que ele é complexo, né? Ele tem vários resistores, várias fontes de tensão, né? E nós vamos reduzir esse circuito a um único resistor e a uma única fonte de tensão, tá? Então, o que são os equivalentes Thevenin e Norton? São técnicas de simplificação de circuitos que se concentram no comportamento de terminais, né? E por isso são uma ajuda extremamente valiosa na análise. Então, por exemplo, a gente vai utilizar o teorema de Thevenin quando a gente for analisar a polarização do transistor por divisor de tensão, por exemplo. Tá? Então, a gente aplica bastante esses teoremas quando a gente está analisando circuitos. Tá? Então, embora aqui os abordemos em relação a circuitos resistivos, os circuitos equivalentes de Thevenin e Norton podem ser usados para representar qualquer circuito composto de elementos lineares, né? Como resistores, capacitores, impedâncias em geral, ok? Então, a gente também tem o teorema de Thevenin e o teorema de Norton para impedâncias, né? Então, como que funciona o teorema de Thevenin? Né? Você tem uma rede resistiva aqui, com vários resistores, várias fontes independentes e dependentes, tá? A gente vai dizer que esse circuito ele é equivalente a uma única fonte de tensão e um resistor, né? Então, a gente quer o circuito equivalente entre os pontos A e B, né? Esse circuito equivalente a gente vai poder construir usando o teorema de Thevenin, e esse circuito ele vai ser constituído por uma única fonte, né, independente aqui, e um único resistor. Essa fonte independente vai ter o nome de fonte de Thevenin, e esse resistor aqui vai ter o nome de resistor de Thevenin, certo? Então, o teorema de Thevenin produz uma combinação em série, né, de V Thevenin e R Thevenin, né? E se você ligar a mesma carga aos terminais A e B de cada circuito, tá? Você vai obter as mesmas tensões e correntes nos terminais da carga, ok? Então essa equivalência vale para todos os valores possíveis de resistência de carga, tá? Como é que a gente faz para achar o equivalente Thevenin, né? Então, para representar o circuito original por seu equivalente de Thevenin, você tem que determinar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, né? Como é que a gente determina cada uma dessas coisas? Bom, a primeira coisa que a gente vai determinar é a resistência, é a tensão de Thevenin, certo? Então, veja o seguinte, ó, se você tem um circuito, uma rede resistiva, né, e você mede a tensão entre A e B nessa rede resistiva, essa tensão ela já vai ser igual à tensão de Thevenin, né? Porque veja o seguinte, ó, se você medir a tensão entre A e B aqui, esse circuito aqui está aberto, certo? Então, se esse circuito está aberto, né, a tensão entre A e B é igual à tensão de Thevenin. Por que isso, professor? Porque vamos analisar, ó, né? Se esse circuito está aberto, não está passando corrente, né? Se não está passando corrente, eu tenho que o potencial desse ponto A aqui é igual ao potencial desse ponto C aqui, né? Porque não tem tensão sobre esse resistor de Thevenin aqui, né? A tensão sobre ele é 0 volts, certo? Então, a diferença de potencial entre A e C é 0 volts, logo o potencial de A é igual ao potencial de C. Porque a diferença entre os dois potenciais é 0, então o potencial de C é igual ao potencial de A. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber a diferença de potencial entre A e B, né? Que seria VAB, certo? Só que eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Que VAB, a diferença de potencial entre A e B, é igual à diferença de potencial entre C e B. Por quê? Porque VCB, né, que é a diferença de potencial entre C e B, é VC menos VB, certo? Mas VC é igual a VA, então eu vou trocar o VC por VA nessa equação aqui, certo? Vai ficar VA menos VB, certo?
Aqui no slide está errado, tá? Vou corrigir. Então, ó, VC é igual a VA, certo? Então, VC sendo igual a VA, certo? Eu posso trocar VC por VA. Então, aqui fica VAB menos VB, mas VAB menos VB é exatamente igual a VAB, certo? Então, o que acontece? A diferença de potencial entre C e B é igual à diferença de potencial entre A e B, certo? Mas a diferença de potencial entre C e B é igual à tensão de Thevenin, ok? Então, a tensão de Thevenin é a tensão de circuito aberto, tá? Que você mede, usando um multímetro, por exemplo, tá? E a resistência de Thevenin, né? Para você obter a resistência de Thevenin, o que você faz é o seguinte, né? Tem duas formas, né? A primeira forma é a seguinte, é você colocar a fonte de tensão em curto e medir a resistência entre os pontos A e B. Logicamente, se você bota a fonte de tensão em curto e mede as resistências entre A e B, você vai achar a resistência de Thevenin, tá? É uma forma. A outra forma, que é o que o livro do Nilson usa, tá? É você calcular a corrente de curto-circuito. Então, você vai colocar os terminais A e B em curto-circuito e você vai ter uma corrente ISC passando entre A e B. Essa corrente SC vai ser a I de short circuit, né? Essa corrente I short circuit vai ser a corrente de curto-circuito que vai estar passando por A e por B aqui, né? E como é que a gente calcula essa corrente de curto-circuito? É a tensão Thevenin dividido pela resistência Thevenin, né? Então, a tensão Thevenin dividido pela resistência Thevenin te dá a corrente de curto-circuito. Se você rearranjar essa equação aqui, você vai ter que a resistência de Thevenin é a tensão de Thevenin dividido pela corrente de curto-circuito. Ou seja, a corrente que você obtém curto-circuitando os terminais A e B aqui. Tá ok? Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Que será determinar o equivalente Thevenin desse circuito aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Ou calcular, é a tensão entre A e B. Essa tensão entre A e B aqui, quando o circuito está aberto, ou seja, exatamente como ele está aqui, certo? Então, exatamente como ele está aqui, ele é um circuito aberto e eu tenho uma tensão entre A e B. Quanto que vale essa tensão? Essa tensão entre A e B, né, é a mesma tensão de V1 aqui, né? É a mesma tensão que está sobre a mesma tensão que está sobre essa fonte de corrente V1 aqui, ok? Então, como é que a gente calcula isso? Aplicando as leis de Kirchhoff, tá? Então, vamos fazer a aplicação da lei de Kirchhoff aqui. Nós vamos arbitrar que a gente tem uma corrente 1 nesse ramo aqui, uma corrente 2 para cá, né? Essa corrente 2 vai ser exatamente igual à corrente de 3 amperes aqui da fonte de corrente, tá? E aqui a gente tem I1 mais I2 passando por esse resistor de 20 ohms aqui, tá? Então, quem que vai ser V1? V1 vai ser a tensão que está sobre o resistor de 20 ohms, né? Ou seja, I1 mais I2 vezes 20, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente primeiro vai calcular I1 e I2, né? E depois somar I1 com I2, multiplicar por 20, a gente vai ter aí o valor de V1, ok? Então vamos lá, ó. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff nessa malha aqui, né? Então, olhando essa malha aqui no sentido anti-horário, a gente tem menos 25 mais 5 vezes I1, né? Mais 20 vezes I1 mais I2 aqui, né? Isso aqui igual a zero, lei das tensões de Kirchhoff, tá? O I2, né? O I2 é igual os 3 amperes aqui, porque a corrente que está circulando aqui é 3 amperes, então o I2 tem que valer 3 amperes, tá? Finalmente, nós vamos pegar o que agora? A gente vai pegar essa última malha aqui, né? E aplicar a lei das tensões, né? Então, aqui vai ficar menos V1, né? Porque eu estou percorrendo aqui agora no sentido horário, né? Então, aqui, ó, menos V1 mais 20, né? Vezes I1 mais I2 igual a zero. Bom, de posse dessas equações, eu substituo o valor de I2 na primeira equação, resolvo e vou achar que o I1 vale menos 7 quintos. Isso significa que a corrente que eu arbitrei para o I1, ela está no sentido contrário, porque na verdade a corrente está vindo para cá, né? A corrente está entrando aqui na fonte de tensão. É meio contraintuitivo isso, mas é o que está acontecendo, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse I1 aqui e substituir nessa equação aqui, né? Que é a equação das tensões nessa malha que eu estou circundando com o mouse aqui, substituindo o valor
os valores, né, de I1 e I2 nessa equação aqui, eu vou chegar que o valor de V1 é 32, então eu achei aí a tensão TVNAM, certo? Então a tensão TVNAM é 32. E a resistência TVNAM, né? O livro faz da seguinte forma, ele calcula esse V2 aqui, né? Ele calcula o valor de V2, e aí divide por 4 ohms aqui, certo? Ele vai achar a corrente de curto-circuito, que é 4 amperes. Eu faço de uma forma diferente, tá? E aí depois, né, ele divide a tensão TVNAM 32, que a gente achou no passo anterior, pelos 4 amperes aqui, e acha os 8 ohms. Eu faço de forma diferente. Como é que eu faço aqui? Eu vou achar só o ISC aqui, eu não vou achar o V2, tá? Aí, achando o ISC, eu vou aplicar essa equação aqui, que é a mesma que ele aplicou, né? Ou seja, eu tenho 32, eu tenho 4 aqui, né? Tensão TVNAM que eu achei é 32. O I short circuit que eu vou achar, e eu vou mostrar para vocês agora como é que eu vou achar o I short circuit. Ele vai valer 4, então eu divido 32 por 4, tenho 8 ohms aqui. E aí eu vou ter o equivalente TVNAM, certo? Que vai ser esse aqui, né? 32 volts e 8 ohms. Tá, professor, mas como é que você achou o I de curto-circuito, né? Vamos lá. O I de curto-circuito nós vamos proceder como antes, tá? Só que nós vamos ter agora uma corrente adicional, que é o ISC, que está passando entre os pontos A e B aqui, né? Então a gente vai ter o I1 aqui, I1 mais I2 aqui, I2 aqui, e esse ISC aqui, certo? Então vamos aplicar novamente a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui, né? Nós vamos ter que menos 25 mais 5 vezes I1 aqui, mais 20 vezes I1 mais I2 aqui, tá? Isso aqui tem que dar zero. Agora aqui, essa corrente de 3 amperes está se dividindo em duas correntes, né? Que é o I2 aqui e o I short circuit aqui, certo? Então 3 é igual a I2 mais I short circuit, nós chegamos à conclusão que I2 é 3 menos I short circuit, tá? E aí nós vamos pegar agora uma malha que não inclui a fonte de corrente, que é essa malha que eu estou circundando com o mouse aqui, ó. Ela não vai pegar a fonte de corrente, tá? Então nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes I, 4, né? Vamos percorrer no sentido anti-horário, né? Então, 4 vezes I short circuit, né? Aí, agora veja que aqui, ó, aqui é mais, aqui é menos, né? Então, menos 20 vezes I1 mais I2, tá? Isso dá zero, né? Então, quantas equações e quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho 3 equações, né? Essa equação aqui, essa daqui e essa aqui que eu acabei de achar, e tenho 3 incógnitas, I1, I2 e I short circuit. Então, o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá? Então, eu tenho um sistema, em princípio, né, determinado, né? Certo? Com uma única solução, certo? Um sistema possível e determinado. Como que a gente resolve esse sistema? Pode resolver de vários métodos, né? Pode resolver por Cramer, pode resolver por Gauss, pode resolver por substituição. Aqui nós vamos usar o método mais simples, que é o método da substituição. Então, o que nós vamos perceber aqui, ó? Nós vamos perceber o seguinte, ó, que 4 vezes IC está aparecendo aqui, como 20 vezes I1 mais I2, e o 20 vezes I1 mais I2 está aparecendo aqui também. Ora, mas 20 vezes I1 mais I2 é 4 vezes IC. Então, eu troco esse 20 vezes I1 mais I2 nessa equação aqui por 4 vezes IC, chego à conclusão que I2 é 3 menos ISC, e mantenho a última equação, que é 4 ISC igual a 20 I1 mais I2, certo? Então, as minhas 3 equações agora passaram a ser essa equação e essa equação. Vou substituir agora o I2 por 3 menos ISC aqui, e vou chegar numa equação que envolve ISC e I1, né? Dividindo isso daqui por 4, né? 24 dividido por 4 dá 6, 20 dividido por 4 dá 5, e 60 dividido por 4 dá 15. Eu chego nessa equação aqui, ó, 6 ISC igual a 5 I1 mais 15. Então, eu tenho que 5 I1 é 6 ISC menos 15, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar esse 5 e 1, veja, né? Que 5 e 1, ele aparece nessa equação aqui, ó. Menos 25 mais 5 e 1 mais 4 ISC igual a 0. E 5 e 1, eu sei que é 6 ISC menos 15. Então, eu vou substituir o 5 e 1 dessa equação por 6 ISC menos 15, né? Então, peguei o 5 e 1 aqui, substituí por 6 ISC menos 15,
vou chegar à conclusão que SC é 4. Então, chegando à conclusão que SC é 4, né, eu tenho como saber a resistência Thevenin. Por quê? Porque a resistência Thevenin é a tensão Thevenin, que a gente calcula 32, dividido pelo ISC. Então, 32 dividido por 4 dá 8. Então, minha resistência Thevenin é 8, certo? Então, eu chego aqui no circuito equivalente de Thevenin, ok? Para obter o circuito equivalente de Norton, tá? A gente vai realizar o que a gente chama de transformação de fonte, tá? O que vem a ser a transformação de fonte, né? Você acha o equivalente Thevenin do circuito, e aí você vai trocar, né? Primeiro vamos falar o que é o equivalente Norton, né? O equivalente Norton é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Essa corrente aqui da fonte de corrente fixa, né? Da fonte de corrente que não é controlada, né? É a corrente de curto-circuito que você obteve quando você fez a análise Thevenin, certo? Então, se você tem o equivalente Thevenin e você coloca A e B aqui em curto-circuito, a corrente que vai passar por aqui vai ser igual à corrente de fonte de corrente, tá? Então, a corrente Norton, né, dessa fonte de corrente independente aqui, é igual à corrente de curto-circuito entre A e B. Então, você tem o equivalente Thevenin, coloca A e B em curto-circuito, vai ter uma corrente de curto-circuito que vai ser Vs dividido por R. Então, esse S é Vs dividido por R, tá? E a resistência Norton é igual à resistência Thevenin. Então, se você tem o circuito Thevenin, é só você colocar a resistência em paralelo com a fonte de corrente, cuja corrente você acabou de calcular, que você vai ter o equivalente Norton, tá? Então, para a gente obter o equivalente Norton do circuito Thevenin que a gente obteve, a gente faz o seguinte, ó, pega 32 dividido por 8, dá 4. 4 amperes, como a gente já havia calculado, é a tensão de curto-circuito. Então, essa é a corrente de curto-circuito, melhor dizendo, né? Então, essa corrente de curto-circuito aqui vai ser a corrente da fonte de corrente dependente, e os 8 ohms vão ser os 8 ohms aqui da resistência Thevenin aqui. A resistência Thevenin vai ser igual à resistência Norton, então a resistência Norton também vai ser 8 ohms, tá? E esse aqui é o equivalente Norton, tá? Quando você tem um circuito um pouco mais complicado, tá? Ao invés de você fazer todos os cálculos para você determinar o equivalente Norton, o equivalente Thevenin, você pode ir transformando os circuitos aos poucos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um circuito aqui com uma fonte de tensão de 25 volts, uma resistência de 5 ohms, né? O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pegar esse circuito aqui e substituir por uma fonte de corrente de 25 dividido por 5, 5 amperes, e com uma resistência Norton aqui de 5 ohms, que seria igual à resistência Thevenin desse circuito aqui. Então, esse circuito aqui achurado é igual a esse circuito equivalente, né? A esse circuito que está nesse retângulo aqui, tá? E aí você pode continuar. Então, você pode, por exemplo, colocar, né? Colocar aqui esses dois resistores aqui em paralelo, calcular o resistor equivalente, trocar esses dois resistores pelo resistor equivalente, aí você vai ter uma fonte de corrente, uma resistência e outra fonte de corrente, e aí fica mais fácil você calcular, por exemplo, o equivalente Norton entre, por exemplo, os pontos A e B, ou o equivalente Thevenin entre A e B, certo? Então, você pode fazer, quando você enxerga esse tipo de coisa, você pode fazer simplificações sucessivas até você conseguir chegar no resultado que você quer, tá? Então vamos fazer mais um exercício aqui, né, que é obter o circuito equivalente de Thevenin em relação aos terminais A e B do circuito mostrado abaixo, né? Aqui a gente tem a resposta, né? Vamos chegar nessa resposta aqui. Bom, primeira coisa, né, nós precisamos saber aqui a tensão Thevenin entre A e B, né? A tensão Thevenin entre A e B vai ser a tensão desse resistor de 8 ohms aqui, mais a tensão desse resistor de 20 ohms aqui, certo? Que é a tensão do circuito aberto, tá? Então aqui eu escrevi, ó, a tensão entre A e B é a soma da tensão do resistor de 8 ohms com o resistor de 20 ohms aqui, tá? Então, se eu arbitrar as correntes, ó, vou falar que a corrente I é a corrente que sai da fonte de tensão de 72 volts, essa corrente I se divide na corrente 1 e na corrente 2 aqui.
A corrente 2, ela não vai para cá, porque aqui está aberto, né? Então ela volta aqui. A corrente 1 está passando aqui, aqui é o quê? I1 mais I2, né? Só que I se dividiu em I1 mais I2 aqui, I2 voltou aqui, se juntou aqui, então aqui eu tenho I1 mais I2, ou seja, eu não vou colocar I1 mais I2, vou colocar I, né? Então aqui eu coloco I, certo? Então, quantas equações eu tenho? Vamos lá, né? Eu tenho que I é igual a I1 mais I2, né? Por causa desse nó aqui, certo? Aplicando a lei das tensões das malhas, né? Nessa malha pequena aqui, ó, essa malha que eu estou circundando o mouse, a gente tem que menos 72, mais 5 vezes I1, né? Mais 20 vezes I, isso dá zero, tá? E agora vamos pegar essa malha aqui, né? Que tem todos esses resistores aqui, né? E vamos percorrer essa malha no sentido horário. Então aqui, ó, mais 12 vezes I2, mais 8 ohms, né? E agora aqui, ó, menos 5 ohms, por quê? Porque a tensão entra no positivo, aqui é negativo. Então aqui, ó, menos 5 ohms vezes I1 aqui, isso aqui dá zero. Bom, temos 3 equações, 3 incógnitas, né? A gente pode resolver o sistema por substituição, né? Então a gente observa que essa equação aqui, ó, ela te dá uma relação entre I1 e I2, né? Então, se você desenvolver essa equação aqui, você vai chegar à conclusão que 20 vezes I2 é igual a 5 vezes I1, certo? A primeira equação, certo? É essa equação aqui. Aliás, a segunda equação é essa equação aqui. A gente vai pegar a primeira equação e substituir nessa, tá? Então, pegando essa equação aqui, substituindo nessa, você vai ter isso aqui, né? Então, aqui desenvolvendo, né? Você vai chegar aqui 25 e 1 mais 20 vezes I2 igual a 72, né? Você tem que 22 é igual a 5 e 1, então você substitui o 22 aqui por 5 e 1, vai achar que 1 é 2,4, né? E vai achar que 2 é 12, né? E 1 mais I2 é 3 amperes. Então, como o VT-Venan, né? Que a gente estava falando lá, né? O VT-Venan é o quê, ó? É 8 vezes, é a tensão desse resistor aqui, somada com a tensão desse resistor aqui. Então, é 8 vezes I2 mais 20 vezes I1, né? Então, vai ser 8 vezes I2 mais 20 vezes I1. Como eu tenho I1 e I2, tá? É só substituir os valores. Eu cheguei na tensão T-Venan aqui, certo? E a resistência T-Venan? Bom, para obter a resistência T-Venan, eu tenho que colocar os terminais A e B em curto-circuito. Então, colocando os terminais A e B, eu vou ter mais uma corrente aqui, né? Então veja que sempre que eu vou calcular a corrente de curto-circuito, eu vou ter mais uma corrente, tá? Que é a corrente de curto-circuito. E as equações elas vão complicar um pouco mais, né? Então vamos analisar aqui, né? Aqui a gente tem o quê? Ó? A gente tem o I se dividindo em 1 mais I2, da mesma forma que antes, né? Só que aqui o I2 ele se divide em I3 e I de curto-circuito, né? I1 mais I3, tá? I1 mais I3 aqui se juntam nesse nó aqui, formando o I4 aqui, certo? Então, I1 mais I3 é I4. E o I4 ele se junta com isso de curto-circuito aqui, formando I4 mais I de curto-circuito aqui, que é o que vai na fonte aqui, certo? Então, I4 mais o I de curto-circuito é o que está entrando na fonte. Mas o que está entrando na fonte é igual ao que está saindo da fonte, tá? Então, I4 mais I de curto-circuito é igual a I aqui, certo? Beleza. O que mais que a gente tem, ó? A gente pode pegar, né, essa malha aqui, ó, que envolve, né, esses resistores todos aqui, ó, menos o resistor de 5 ohms, né? Então, a gente tem aqui, ó, menos 72, mais 12, aliás, né? Aliás, pegar essa daqui igual antes, né? Então, você tem aqui, ó, menos 72, mais 5 vezes I1, né? Mais 20 vezes I4, isso aqui dá zero, né? E você pode pegar, por exemplo, essa malha aqui, né? 12 vezes I2 mais 8 vezes I1 mais 8 vezes I3, né? Então, 12 vezes I2 mais 8 vezes I3 menos 5 vezes I1 igual a zero, igual antes, né? E essa última malha aqui, né? Que vai te dizer que 8 vezes I3, 8 vezes I3, né? Então, você está percorrendo nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Então, ó, 8 vezes I3 mais 20 vezes I4 igual a zero. Então, quantas equações você tem? Você tem, ó, 7 equações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas incógnitas, né? Você tem I
I1, I2, I3 e 4, e o I de short circuit. Então você tem 7 equações e 6 incógnitas, mas uma dessas equações é linearmente dependente com as outras, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai primeiro eliminar o I, né? Você vê que você tem essa equação aqui envolvendo o I e essa equação envolvendo o I. Então, eu vou pegar esse I aqui e substituir nessa equação, né? Pegar essa equação aqui e substituir nessa. Como essa equação só aparece uma vez, tá? Eu praticamente elimino ela. Eu elimino essa equação aqui, certo? Então, aí eu vou ter 6 equações e 6 incógnitas, né? Então, agora o número de incógnitas é igual ao número de equações aqui. E eu já posso resolver esse sistema por qualquer um dos métodos que eu tenho aí, né? Posso resolver por Cramer, eu posso resolver por substituição, ou eu posso resolver por Gauss, tá? Então, como é que eu vou resolver aqui? Eu vou resolver por Cramer, tá? Na verdade, eu vou resolver por matriz inversa, tá? Eu vou montar uma matriz que multiplica as correntes aqui. Isso daí vai ser igual a uma matriz de termos independentes, tá? Um vetor, né? Então, você vai ter uma matriz aqui que multiplica as correntes, aqui um vetor de termos independentes, vou calcular a inversa. Então, a corrente, né, um vetor de correntes é igual a matriz inversa vezes a matriz aqui de termos independentes, tá? Como é que eu monto isso aí, tá? Bom, basicamente, você vai fazer o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, o I short circuit aqui, tá? Ele tá aparecendo aqui e ele tá aparecendo aqui. E ele não aparece mais. Você pode observar que ele não aparece mais, tá? Então, se eu falar que I short circuit é I2 menos I3, tá? E substituir o I short circuit aqui, eu sumo com essa equação aqui. Então, eu fico com um sistema contendo I1, I2, I3 e I4, tá? E aí, o que eu faço com essas equações aqui? Eu faço o seguinte, ó. Eu ordeno as variáveis aqui, né? I1, I2, I3 e I4 em todas as equações e monto uma matriz, certo? Essa matriz, o vetor I1, I2, I3 e 4 é igual o vetor aqui que está do lado direito das equações aqui, ó, que é o vetor de termos independentes, tá? Aí você calcula a inversa da matriz e multiplica por esse vetor aqui, você vai ter I1, I2, I3 e 4, como eu fiz aqui, tá? Na verdade, eu usei aqui um Octave, né, para fazer esse processo para mim, né? E aí, a partir do I1, I2, I3 e 4, eu obtenho o I short circuit, tá? Que vai me dar 10,8. A resistência Thevenin vai ser a tensão Thevenin, que eu já tinha achado, dividido pelo I short circuit, que vai dar 6 ohms, tá? Então, então, a gente já tem o circuito equivalente aí, tá? E aí, como exercício, eu sugiro para vocês que façam esse exercício aqui, né? Que é obter o equivalente Norton, né? Em relação aos terminais A e B, para esse circuito mostrado aqui, certo? Então, aqui eu não vejo muita dificuldade, tá? Basicamente, o que você tem que fazer é calcular aqui a tensão nesse resistor aqui, certo? Essa vai ser a tensão Thevenin. Depois colocar isso aqui em curto-circuito, você vai calcular aqui a corrente de curto-circuito, tá? Aí você vai obter um equivalente Thevenin, faz uma transformação de fonte, você vai obter o equivalente Norton desse circuito aqui, ok? E aqui tem a resposta para você conferir depois. Então essa foi a aula sobre equivalentes Thevenin e Norton, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários e até a próxima aula.